Bom, boa tarde a todos. Hoje é 19 de novembro de 2019. Vamos dar início aqui ao seminário do Observatório da Inovação e Competitividade, que hoje tem um tema muito interessante, de um projeto para lá de interessante. Então, nós vamos discutir o projeto e o tema e o projeto, né? Simultaneamente ao mesmo tempo, as duas coisas. Nosso protocolo aqui é basicamente o seguinte: os nossos internautas podem fazer perguntas, sugestões, considerações por e-mail no e-mail iearesponde@usp.br, iearesponde@usp.br. Como vocês sabem, o trânsito da internet não é instantâneo, então vai para um lugar, vai para outro, às vezes demora um pouco para chegar, né? Então, apressem-se nas perguntas. E quem está aqui ao vivo, obviamente, vai ter um microfone para vocês fazerem as perguntas, as considerações depois das exposições. Nossa regra é que a gente precisa sempre falar no microfone, porque senão quem está na internet não ouve, né? E é também gravado um vídeo que o pessoal ali os nossos cineastas aqui do IEA, eles editam um pouquinho só, e isso sobe no site do observatório e fica disponível para consulta para quem quiser, é aberto, tá? Bom, nosso tema aqui é o Centro de Inteligência Artificial, que é um projeto entre a USP, a IBM e a FAPESP, né? Então a gente vai conversar basicamente sobre esse projeto. E aqui nós temos duas pessoas que fazem parte do projeto, cada uma representando uma instituição. Certo? O Fábio Cosman, que é professor titular do Departamento de Mecatrônica da Poli, a Poli é a famosa Escola Politécnica da USP, tá? Que coordena o projeto pelo lado da USP. Tem uma equipe grande por trás, mas ele é que assina as coisas. Em última instância, ele é o responsável pelo projeto. E do lado da IBM, tem o Cláudio Pianes, tem uma longa trajetória em pesquisa, já foi professor aqui, e é um pesquisador da IBM que trabalha com esses temas há muito, muito tempo. Inclusive, se vocês procurarem ali na videoteca do observatório, a gente já tem alguns vídeos que o Cláudio veio aqui discutir com a gente, né? Nós vamos fazer a seguinte ordem. O Fábio vai começar, né? Começa apresentando o projeto, depois eu passo para o Cláudio, e aí a gente faz uma discussão geral, ok? Fábio. Bom, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Eu vou apresentar um pouco a nossa proposta, né? A proposta que foi feita a partir do esforço de muita gente, né? Então, tenho que agradecer várias pessoas que participaram muito. Eu acho que a instituição aqui, a USP, mas outras instituições também foram fundamentais. Então, a gente teve participação direta da Pró-Reitoria de Pesquisa, o professor Canuto ajudou muito. Nós tivemos participação do IEA também, agradecer o IEA por vários momentos de apoio. E nós tivemos apoio de várias outras instituições, a PUC de São Paulo, o ITA e a FEI, são instituições parceiras, são instituições associadas à nossa proposta, ao nosso projeto. E tem uma série enorme de outras instituições que apoiaram, o SEBRAP, Petrobras, empresas, Citrosuco, tem várias CPQD de Campinas, que manifestaram apoio, suporte, e que acho que a gente tem que agradecer nesse momento, né? Então a gente fez uma proposta que envolve bastante gente. Eu vou gastar talvez 10, 15 minutos, talvez, por aí, tentar ser breve, falando um pouco das características da nossa proposta, que participou de um edital, né, e foi selecionada. E depois vou falar um pouquinho, bem rápido, daquilo que está acontecendo agora. Eu acho que tem algumas pessoas que estão no projeto, talvez estejam interessadas, em termos do andamento das coisas, e depois vou passar para o Cláudio para ele fazer as considerações dele, né, pelo lado aí da nossa grande parceira aí nesse projeto que é a IBM. Bom, então, a gente fez um projeto em resposta a um edital, né, um edital da FAPESP junto com a IBM. Esse edital propunha que fossem apresentadas propostas
para um centro de pesquisa em engenharia, esse é o nome, né? Embora não precise necessariamente ser ligado à engenharia, mas chama CPE, né? Centro de Pesquisa em Engenharia, nesse caso inteligência artificial, e o edital manifestava claramente que o centro precisava ter uma participação importante em pesquisa, mas também em transferência de tecnologia e difusão de conhecimento. Além disso, né, a parte de pesquisa, ela tem no edital ficava claro que ela tinha uma parte tanto aplicada como básica dentro da área de inteligência artificial, né? Então a gente fez um projeto em resposta a isso. Foi um projeto que teve participação de muitas pessoas de várias unidades da USP, certamente não só da Poli, mas do IME, do CMC, da FEFELESH, da Faculdade de Medicina. Acho que mais de aproximadamente 15 unidades participaram. E a gente começou o nosso projeto fazendo um mapeamento da área de inteligência artificial, começando as nossas conversas, né? Obviamente é uma área que tem expandido muito, hoje é uma área que, se você abrir o jornal, todo mundo está fazendo isso, certo? Então você precisa mapear um pouco e entender o que realmente que está sendo dito. A gente dividiu a área, classificou mais ou menos em algumas sub-áreas, né? Então você tem a grande área de representação de conhecimento, Knowledge Representation, que é o KR, tomada de decisão, aprendizado de máquina, né, que eu coloquei nessas transparências em inglês, porque toda a documentação foi produzida em inglês, então eu estou colocando exatamente aí o que foi submetido, né? E nós também achamos muito importante na confecção da proposta ter uma área muito forte, central, transversal na ligação entre IA, inteligência artificial e sociedade. Já que ao longo dos últimos anos, certamente na última década, a tecnologia maturou muito e começou a ter uma importância cada vez mais significativa na sociedade e despertar mais interesse. Então, acho que esse realmente é um tema essa é uma sub-área aí que precisa ser contemplada de forma adequada. Depois tem uma série de outras sub-áreas da inteligência artificial, vamos dizer assim, que tem a ver com a interação entre o computador artificial e o mundo externo, né? Então você tem visão computacional, você tem processamento de linguagem natural, você tem robótica, onde o efeito é mais físico, né? E está colorido lá o NLP, que é Natural Language Processing, e não as outras, porque a gente, em resposta até ao edital, entendeu que a gente tinha uma oportunidade ímpar de investir em NLP, na linguagem natural, particularmente em português. E que as outras áreas, por exemplo, robótica, mereceriam outros centros de pesquisa tão grandes ou maiores que esse. Então a gente focou naqueles itens que estão em amarelo e a gente compôs um projeto que foi baseado na percepção que, para ter um projeto forte, a gente tem que ter alguma coisa que una as várias áreas, né? Que para atingir um novo patamar da tecnologia, a gente tem que ter dispositivos, ferramentas, teorias que realmente unam as várias sub-áreas da inteligência artificial. E a gente, pensando nisso, procurou fazer uma proposta que fosse forte e tivesse representantes em todas as sub-áreas, né? Então, daí, uma equipe que é bastante grande. Nossa proposta, assim, de forma muito genérica, mas eu acho que é fácil pensar assim, ela pode ser entendida como uma árvore, certo? Então a gente tem uma certa metáfora aí na nossa proposta. A gente tem uma linha central, que o tronco da árvore é composta por uma série de tecnologias core da inteligência artificial. Então, algumas já apareceram, né? Representação de conhecimento, raciocínio, tomada de decisão, aprendizado de máquina e linguagem natural em português, né? Depois a gente tem uma certa área transversal aí, que é a relação entre inteligência artificial e sociedade. E nas folhas a gente poderia imaginar muitas aplicações, muitas áreas aplicadas, né? Obviamente, se você olhar o jornal, como eu já disse, né, você vai ver que essa tecnologia de inteligência artificial está sendo aplicada em todas as possíveis áreas que você pode imaginar. Então a gente fez uma análise bem detalhada, procurando verificar aqueles temas que eram mais importantes no edital, aqueles temas que o Brasil tem mais condição de se destacar internacionalmente, aqueles temas que a instituição, a USP e as instituições associadas têm realmente qualidade, e a gente resolveu dar algum foco maior em óleo e gás, agronegócio e saúde, né? Então são 3 áreas que aparecem ali nas folhagens, né? A nossa proposta tem uma série de itens que estão no tronco, né? Eu não vou passar por todos eles, acho que no interesse de ser breve aqui é melhor
melhor, se houver dúvida, a gente discute. Então, tem uma série de tecnologias que a gente identificou que estão sendo emergentes, que prometem ser o futuro, aí, o novo patamar da área. A gente procurou mapear as competências nesses itens, nesses tópicos, e fazer uma proposta que fosse aderente a eles no tronco. A gente também procurou dar bastante ênfase na parte de linguagem. Então, nossa proposta tem uma parte forte de construção de ferramentas, de corpos, para fazer linguagem natural, e também alguns tópicos que são promissores nessa área, que vão desde interação entre múltiplas entidades, por diálogo, e até o que se chama transferência de aprendizado entre atores. A gente também fez uma análise em cada uma das áreas de aplicação, pelo menos em termos de fazer uma proposta que fosse que olhasse para adiante. Óbvio que agora o projeto tem que ser refinado e repensado, a gente tem que ver o que realmente vai fazer. Acho que um dos propósitos da discussão agora é essa. Mas a gente procurou fazer uma proposta que não fosse saúde como um todo, óleo e gás como um todo, porque isso é inviável. A gente procurou olhar alguns tópicos promissores nessas áreas aplicadas, que talvez não sejam eventualmente os tópicos que vão ser perseguidos, mas pelo menos eles direcionam o que a gente estava pensando em termos de amplitude e de foco. Então, no caso de óleo e gás, a gente pensou basicamente numa plataforma autônoma, foi uma proposta do pessoal. A gente basicamente teve participação de pesquisadores muito fortes em cada uma dessas áreas. Essa foi uma coisa que eu acho que a gente tentou fazer. A gente tentou não simplesmente trazer alguém que sabe mais ou menos de inteligência artificial e mais ou menos de saúde. A gente trouxe uma pessoa que sabe muito de saúde, uma pessoa que sabe muito de óleo e gás, uma pessoa que sabe muito de agronegócio, não só uma, mas algumas. E então a gente identificou em óleo e gás essa questão da plataforma autônoma, em agronomia a questão de você ter uma produção sustentável em algum cultivar e pensar em toda a cadeia de produção, e na questão de saúde foi pensado pelo pessoal da área em olhar para AVC, em todos os fatores de diagnóstico, prognóstico e relacionados a isso, que é um tema importante no Brasil, que o Brasil tem uma certa capacidade de liderar. Então a gente fez isso nessas áreas aplicadas. Na área de IA e sociedade teve uma participação importante do pessoal de humanas. O Glauco Arbix, que está aqui, coordenou um pouco esse esforço, coordenou bastante esse esforço, e fez uma proposta que tem várias questões. Eu acho que, inclusive, essa área eu sei que já tem se organizado e se reunido bastante. São questões importantes na sociedade, que tem a ver desde privacidade até mercado de trabalho, passando por toda uma série de questionamentos. Então, isso está na nossa proposta também contemplado. Depois, obviamente, já desde o edital havia uma preocupação com transferência de tecnologia e difusão. Então, a gente tem um coordenador de difusão, que é o professor Fernando Osório, de São Carlos. Tem um professor de transferência de tecnologia, coordenador, que é o Glauco Arbix, novamente, aparece o nome dele aqui. Basicamente, nessas áreas, acho que um grande foco é tentar usar as ferramentas que a USP e as suas instituições associadas já têm para transferência de tecnologia e difusão. A gente tem muita coisa acontecendo, e eu acho que a ideia do centro é usar esses canais montados para divulgar a tecnologia, para passar a tecnologia para o setor produtivo. Bom, tem muita gente envolvida. Eu estou encerrando aqui, eu não vou mostrar a todo mundo, senão eu vou ficar muito tempo, mas tem muita gente. Acho que praticamente a gente fez um time que tem toda a nata aí da inteligência artificial que a gente conseguiu juntar num projeto só. Realmente foi uma experiência muito boa. A gente tem, pelo edital, a direção, o Cláudio e eu dirigimos. Tem a coordenadora de transferência de tecnologia e difusão, que eu já mencionei, respectivamente o Glauco e o Fernando Osório. Depois tem um conjunto de pesquisadores principais, que são os PIs. São alguns pesquisadores das áreas aplicadas e alguns das áreas do tronco. Então, tem o Marcelo Finger, o Alexandre Delben e o Zal, de Ribeirão Preto, o Zal, que estão mais ligados ao core. E tem nas áreas aplicadas o Antônio Saraiva, que conhece muito de agronomia, o professor Krieger, que é de medicina, e o professor Eduardo Tanuri, que entende muito, um especialista na produção de óleo e gás, sobretudo offshore. Então, tem toda uma equipe envolvida aí, tem 50 pesquisadores da USP que estão envolvidos no projeto como pesquisadores associados, e mais um time de pesquisadores que colaboram, que aparecem também na proposta.
A gente também convidou, era um requisito do edital que houvesse um advisory board internacional, com 3 pesquisadores no mínimo. A gente realmente acho que a gente tem um projeto que se distingue por isso, a gente tem um time de Pelés aí. Então a gente procurou convidar e tivemos sucesso em convidar, já temos o aceite desses pesquisadores da Europa, dos Estados Unidos, Canadá e China. Né? Procuramos fazer uma cobertura geográfica ampla, mas também de temas. Né? Então, quem conhece talvez identifique que o Franz Bader é talvez uma das maiores autoridades do mundo em representação de conhecimento, o Peter Stone talvez um dos melhores em aprendizado de máquina, o professor Antônio Branco, de Portugal, é uma das maiores autoridades do mundo em processamento de linguagem em português. Ou seja, a gente realmente conseguiu aí montar um advisory board de primeira qualidade. A gente também pensou muito e teve que apresentar também uma discussão sobre a infraestrutura. A nossa ideia é ter um centro, uma sede do centro no prédio do Inova USP, que fica aqui próximo, e tem uma série de outros laboratórios que estarão envolvidos nesse processo, tanto na Poli, no IME, no ICMC, na Faculdade de Medicina, na EASH, Ribeirão Preto, ou seja, tem toda uma rede que tem que ser montada. Acho que esse é um dos grandes desafios do projeto, coordenar todas essas pessoas e todas essas geografias. Eu acho que tem vários métodos de fazer essa gestão. Eu tenho conversado com o Cláudio, acho que ele vai falar mais sobre isso. Então, acho que a gente poderia imaginar assim, pegar esses recursos e fazer uma estilo irrigação, né? Pegar um pouquinho para cada um, certo? E aí corre o risco disso sumir, certo? Esses recursos sumirem sem nenhuma resultado realmente revolucionário ou tangível, né? Tem uma outra possibilidade que é você pegar e dividir em uma série de projetos por tópico, né? Então você pega, eu só coloquei aqui como exemplo os tópicos que estão naquela árvore, mas poderia dividir em tópicos. E aí eu acho que é um pouco difícil de você conseguir garantir colaboração entre os tópicos, né? Então esse também é um outro mecanismo que talvez parece um pouco insuficiente para aquilo que a gente deseja, que é realmente ter um centro que as pessoas do mundo inteiro possam pensar, puxa, quem está fazendo inteligência artificial abaixo do Equador? Que as pessoas pensem, lá tem um pessoal fazendo isso daí, né? Então eu acho que por tópico também fica difícil. Então a gente pensou muito, conversou, que talvez seja melhor fazer uma gestão por big bets, por projetos mais ou menos transversais, né? Eu vou dar um exemplo, é um exemplo que eu acho que não se aplica, então é bom porque ninguém fica pensando que seria esse, mas eu acho que tem a amplitude que deve ter. Então, por exemplo, vamos supor que a gente quisesse fazer um sistema que passasse no Enem, né? Então, onde que entraria em que faculdade o nosso sistema entraria? Será que entraria onde? Então, acho que seria algo para fazer todo mundo se unir num sentido de desenvolver tecnologia. Eu acho que nesse caso o Enem não é tão útil, porque não vai ter uma aplicação em medicina e tal, mas eu acho que é o tipo da Big Bet que seria interessante ter para estruturar. Outras possíveis Big Bets seriam, por exemplo, fazer um sistema de planejamento que revolucione o mercado de agronegócio, ou fazer alguma coisa que apareça na capa da Nature em medicina. Não sei. Então, eu acho que coisas para pensar e para discutir nas várias reuniões que a gente vai ter, né? Eu acho que basicamente o sucesso do centro, o centro vai ter sucesso, né? Se a gente conseguir de fato ter essa repercussão internacional, se a gente conseguir ao longo do tempo ser reconhecido como uma liderança, talvez não a liderança, porque existem muitos atores importantes no mundo, mas uma liderança importante, né? Tanto em pesquisa, quanto em difusão, quanto em influência na sociedade, né? Mas eu acho que tem uma outra coisa que também que é importante, que mais para a USP mesmo localmente é importante, e para todos nós, é que o centro vai ser bem sucedido se a gente conseguir alavancar mais projetos, mais recursos, mais interesse de outros atores também que possam se unir a gente, possam trabalhar junto com a gente, né? Então eu acho que é isso. Eu acho que a colaboração é essencial, né? Talvez nem todo mundo que está no projeto no momento consiga colaborar em alguns projetos verticais no momento, mas eu acho que a ideia de ter uma equipe grande é ampliar e ter condições de levar isso adiante com um time que tenha todas as expertises necessárias quando a gente precisar, né? Então é isso. É aqui que eu queria encerrar e passar para o Cláudio. Muito obrigado. Perfeito.
Cláudio. Tem um rock aqui, a dança das cadeiras. Tá vendo como a máquina nos condiciona? Enquanto o Cláudio prepara, para os nossos internautas, se vocês quiserem fazer perguntas, considerações, por favor, mande um e-mail para iearesponde@usp.br. iearesponde@usp.br. Tem um tablet que chega a consideração de vocês chega aqui e aí a gente organiza a conversa a partir dela. Ok? Muito boa tarde, meu nome é Cláudio Pinhanes, eu conheço vários de vocês. Obrigado pelo convite. Eu espero que eu comece a ser uma figura muito mais frequente aqui na USP, em função desse projeto. Na verdade, a minha carreira começa aqui na USP como aluno, depois como professor. Eu fui professor do Instituto de Matemática na Computação por cerca de mais ou menos 7 anos, 6 anos, um pouco menos. Fui uma das primeiras pessoas falando de inteligência artificial aqui dentro e apanhando do professor Valdemar Setzer no Departamento de Computação da USP naquela época, por falar nisso. Certo? Mas, depois disso, eu saí da USP, eu fui fazer meu doutorado no MIT, no Media Lab, nessa área de inteligência artificial, no momento que estava começando o machine learning de uma forma mais estruturada, um momento muito legal. Entrei para a IBM Research, nos Estados Unidos, trabalhei cerca de 10 anos lá, e há 11 anos atrás eu voltei para o Brasil para montar o laboratório. Eu vou contar rapidinho essa história daqui a pouco. Mas eu acho que talvez a primeira coisa que eu queria colocar é que eu trabalho há cerca de 30 anos nessa área, já vivi os baixos, agora estamos nos altos, então é sempre um momento interessante. Na verdade, acho que nunca foi tão alto, e a gente realmente tem que usar esse momento para decolar essa área e fazer isso mais importante. Mas eu acho que eu gostaria de começar um pouquinho de explicar para vocês quem é esse parceiro que vocês estão fazendo a parceria. Contar um pouquinho o que é a IBM Research e, particularmente, o que é o laboratório no Brasil, para a gente começar a entender esse potencial de colaboração. Porque, na nossa visão, este não é um laboratório para acontecer dentro da USP, é para acontecer com a USP. E aí eu vou usar a USP aqui, eu sei que tem outras universidades, e eu vou, por simplificação, eu vou usar só a palavra USP, mas eu entendo que tem mais organizações. Mas para a gente é uma parceria. Tá? E eu vou contar para vocês não só o que a gente faz nessa área, como também os parceiros que a gente já tem e os modelos que a gente já trabalhou com esses parceiros. Em particular, como a gente trabalha junto com o MIT, uma parceria grande que a gente tem. Porque eu acho que são modelos que servem para inspirar essa conversa de como a gente deve estruturar esse centro. Ok? Então, eu vou ter que começar falando um pouquinho de quem a gente, porque eu tenho certeza que muita gente aqui tem uma noção muito vaga do que seja a organização da IBM Research. Tá? Então, só para... Essa é uma organização de cerca de 3.500 pesquisadores, uma organização que é voltada para pesquisa. Tá? A gente faz um pouco de desenvolvimento, mas a nossa área foco é pesquisa, são 12 laboratórios no mundo inteiro. É um laboratório que, por uma tradição e por uma política nossa, sempre foram muito integrados com a comunidade científica. Tá? Ao contrário de algumas outras empresas de TI, a gente sempre acreditou em publicar, em estar junto, em estar muitas vezes na frente, no sentido de promover pesquisas de longo prazo, tá? De pesquisa básica de longo prazo,
A gente tem uma carreira internacional, estão falando isso, toda a IBM Research, de um sucesso enorme. Aliás, eu estou vendo esse número, o número de Nobel agora é 7. A gente acabou de receber um desse ano. É uma organização que é fundamental para a IBM, para o progresso da IBM, mas também que é, na nossa visão, fundamental para o avanço de computação em todo o mundo. E, particularmente, nós temos uma tradição na IBM muito forte na área de patentes. A IBM, há 26 anos, é líder mundial no número de patentes. A IBM, no ano passado, recebeu 9.000 patentes só do US Patent Office. Tá? Isso é uma área muito importante, na verdade, uma área de muito lucro para a IBM. A IBM gera em torno de $1 bilhão de lucro por ano só com licenciamento de patentes. E faz parte, e dessas 9.000 aí, em torno de 25%, 30% vem da IBM Research. Nós somos 1% da IBM e a gente gera praticamente 1/3 de todo o capital intelectual. Então, a gente é uma área que a gente tem muita prática, tem muito trabalho, tá? E isso, com certeza faz parte dentro do sistema de acordo que a gente vai ter com a FAPESP e com a USP, porque ainda a gente está finalizando. Isso é importante. Tá? IBM Research é muito ampla, ela tem pesquisadores que vão desde física, computação, behavior science, química, tá? Lembrando que a gente faz pesquisa em hardware, em software, em sociedade. Tá? Particularmente em torno de 1/3 dessa estrutura hoje está voltada para a inteligência artificial. E essa é a maneira muito simples que a gente coloca como sendo a missão da IBM Research Global, que é avançar as fundações dessa área que a gente considera uma das tecnologias fundamentais do século XXI. Particularmente, a gente foca nessa área de compreensão de sinais, em aprendizado, em raciocínio, em interação. São as 3 grandes áreas que estão de pesquisa nessa área e, obviamente, a aplicação disso. Tá? Mas, ao mesmo tempo, como sendo um laboratório industrial de uma empresa que quer ser a provedora de infraestrutura e tecnologia de IA para os grandes negócios, principalmente do mundo, a gente tem uma preocupação muito grande em criar e transformar a inteligência artificial em algo que é robusto o suficiente para ser feito, para ser usado em negócio. Isso inclui aprendizado com menos dados, porque muitas vezes as empresas têm uma quantidade muito menor de dados do que, por exemplo, redes sociais e assim por diante. Isso implica muitas vezes que você tem que acrescentar conhecimento de alguma forma à sua massa de dados. Segurança e ética. As empresas só vão usar a inteligência artificial se esses 2 fatores estiverem contemplados. Tá? E uma área muito grande que a gente é fundamental para expandir o que se conhece, o que se faz hoje nesse boom recente de IA, que é encontrar maneiras de aumentar a capacidade desses sistemas se explicarem o seu raciocínio. Tá? Isso é fundamental, a maioria dos negócios vão exigir isso para que essa tecnologia seja usada no dia a dia. Tá? Do nosso ponto de vista, o que está acontecendo nesse contexto é algo que tem um tamanho muito grande. Tá? A gente gosta de pensar que a gente está movendo uma transformação, está vivendo uma transformação em computação que não acontece há 50 anos. Okay? Do nosso ponto de vista, a computação tem sido baseado até recentemente nessa noção de Turing Machines, de computadores programáveis. Tá? Isso é o passado da computação. Ele ainda é o presente, mas essa era a visão do passado da computação. O que a gente tem visto nos últimos 10 anos é o surgimento de um novo tipo de equipamento, de um novo modelo de computação, baseado de uma forma aí bem simples de mencionar, dizendo em neural networks, mas basicamente
baseado em machine learning, em que você não programa mais uma máquina para fazer algo, você mostra para ela como fazer algo. E isso tem um impacto enorme no tipo de aplicação e no tipo de dados que você pode consumir. E, particularmente, isso é uma resposta a essa explosão de dados do Big Data. Nesse sentido, para nós, o que a gente está vivendo hoje, esse é o início da era desse tipo de computação, desse modelo de computação que usa dois tipos de paradigmas de programação e de máquinas. Na verdade, hoje a gente ainda roda as neural networks em máquinas de Turing. Isso a gente espera que não dure por muito tempo. Máquinas dedicadas, muito mais eficientes computacionalmente, para o processamento de machine learning estão nos laboratórios, estão sendo pesquisadas. O objetivo é diminuir em 100 vezes o consumo de energia dessas máquinas. Tá? Então, existem estimativas hoje de que as máquinas de machine learning já estão consumindo 1 a 2% de toda a energia no mundo. Escalar isso para a sociedade não é sustentável. Então, existe todo um processo. Mas, à medida que tem a demanda, você começa a ter uma capacidade maior de propor soluções. E esse é o grande modelo que a gente está vindo, e que a IBM, na verdade, está se posicionando. E a gente, como research, a gente está tentando fazer isso acontecer. Para nós, isso é o presente. O futuro inclui mais um tipo de máquina, que está começando agora, que é a máquina quântica, que é um outro modelo de computação, com outro tipo de hardware, e que está na infância. Hoje isso aí não é prático. Hoje a gente está começando a ver as primeiras máquinas, isso não é prático, não vou entrar aqui agora, mas é algo que está vindo, e no caso particularmente da IBM Research, é uma área prioritária, porque a gente acredita que tem muitos problemas, principalmente em materiais, em biologia, que se tornam muito mais simples nesses modelos, nessas novas máquinas. Quando a gente fala em inteligência artificial, a gente está falando de problemas e de soluções que estão ao longo desse espectro desses dois modelos. Nem tudo de inteligência artificial é rede neural, nem tudo é máquina de Turing. Existem problemas que não funcionam muito bem nos computadores tradicionais, por exemplo, planejamento probabilístico. Muitos modelos funcionam muito bem, existem em redes neurais, existem muitas coisas aparecendo, existe essa área no meio, que é uma das áreas que foi mencionada aqui, a área do neurosimbólico, em que esses dois tipos de tecnologia se encontram. Tá? Então, em primeiro lugar, a gente tem que tomar cuidado, que é um termo muito amplo. Tá? E é óbvio que muita coisa cabe, mas na nossa visão existe um foco muito importante nesse novo modelo de máquina. Tá? E nesse novo modelo e na interação com o modelo antigo. Tá? Acho que a gente tem, é aí que a gente vê a necessidade fundamental de pesquisa em inteligência artificial. Nesse novo campo que abre, é aí que está até a expansão dos últimos 10 anos realmente está acontecendo. Okay. Para viabilizar essa empreitada de grande porte em inteligência artificial, a gente a IBM Research criou uma rede de parceiros internacionais, de universidades internacionais, dos quais o centro aqui vai fazer parte. Esse é um centro que inclui hoje 11 parceiros, incluindo a USP, não incluindo aqui a parceria com a MIT, que ela pertence, mas ela é especial em alguns sentidos, eu já vou falar dela. Tá? E o objetivo com essas universidades, e focando em áreas específicas, em alguns casos em temas específicos em cada uma delas, a gente criou uma rede, tá? Que tem em torno de 3, 4 anos, e tem sido muito bem sucedida. Então, alguns das métricas que a gente tem visto, tá? E em termos de publicação, de paper, de impacto, de cobertura. E quando a gente fala
em inteligência artificial moderna, a gente tem que falar em código e em dataset. E isso é algo que a gente acha fundamental, que é a criação de código na forma de open source, disponível, que viabilize comunidades, datasets que sejam compartilhados e que permitam que todo mundo cresça muito mais rápido do que em isolamento. Alguns exemplos aqui, alguns papers, isso aqui são os best papers que essa rede teve. É aí que a gente quer estar com o Centro de Inteligência Artificial da USP. Da USP da FAPESP. É de estar jogando, fazendo nesse nível. Tá? E esse é o nosso desafio aqui para toda essa comunidade. Tá? Como membros dessa rede, uma vez por ano a gente promove uma semana, a gente chama AI Research Week, esse ano foi em Cambridge, lá em Boston. Tá? Esse é um evento de grandes proporções, tá? A gente teve mais de 2.500 pessoas, incluindo os virtuais vindos. Tivemos as pessoas top do MIT e da rede inteira apresentando. Foi uma semana muito ativa, muito viva. Ano que vem estaremos lá, participando, apresentando, faz parte do processo de integração. Dentro dessa estrutura, existe uma estrutura especial que é uma parceria que a gente estabeleceu com o MIT, que chama Watson AI Lab. Tá? Esse é um projeto de 10 anos, de em torno de 24 milhões de dólares por ano, que a IBM financia, particularmente nesse projeto, a gente consolidou um modelo em que todo projeto dessa parceria inclui um pesquisador da IBM. Não existe um projeto financiado nesse modelo que não inclua um pesquisador da gente. Por quê? Porque a melhor maneira de transferir tecnologia é transferir cérebros. Como diria um professor meu, transferir miolos. Tá? Então, quando a gente estabelece a parceria, faz as pessoas trabalharem um tempo juntos, normalmente isso produz resultados de longo prazo. E a gente quer tentar o máximo possível usar esse modelo aqui dentro. No caso de lá, por isso a gente fez eles ficarem relativamente perto, tá? 15 minutos a pé. Na verdade, a gente está pensando em mudar para deixar mais perto ainda. Tá? 15 minutos às vezes é um pouco longe da MIT, tem tanta coisa legal lá que é difícil você tirar 15 minutos. Tá? A gente vai querer ter pesquisadores nossos aqui dentro, trabalhando com vocês. Tá? É o nosso objetivo. Tá? No caso do MIT, a gente criou um ambiente extremamente legal, integrado com a nossa unidade de pesquisa lá e integrado com o pessoal que trabalha em saúde da IBM. No mesmo prédio. As 3 grandes áreas que eles estão trabalhando são essas, são a de fundamentos, de escala e a questão de confiança. Tá? Isso aí vocês podem ver no website, está lá, os diversos projetos. Como é que nós medimos isso, essa parceria? O impacto científico que esses projetos têm. Tá? E uma medida que a gente teve esse ano foi na UGCAI, que é uma das 2 principais conferências de computação, a gente teve só de papers IBM e MIT 26. Okay? Então, com isso, o que a gente pretende? A gente está avançando o conhecimento e, ao mesmo tempo, está trazendo esse conhecimento para dentro e, ao mesmo tempo, levando o que a gente sabe como um laboratório industrial para a academia. É essa parceria assim que ela tem funcionado e está funcionando realmente muito bem esse projeto. E eu, como sendo do MIT, eu sei, é muito difícil parceria com o MIT dar certo. E essa aqui está sendo uma exceção à regra. Tá certo? Eu acho que realmente a gente encontrou alguns modelos lá que a gente tem que olhar e ver o quanto é possível trazer para cá. É lógico que existem culturas diferentes, mas existem alguns modelos para essa área que são muito interessantes, que funcionaram bem. Demais. Um tempinho só para falar do seu parceiro local, da IBM Research Brasil. Esse é um projeto muito caro para mim,
prazeroso para mim de falar, porque há 11 anos atrás eu fui mandado pela IBM Research para ver qual era a possibilidade de criar um laboratório no Brasil. E aí eu fiquei 2 anos trabalhando, conversando com o governo, clientes, IBM Brasil, criando um caso, por que a gente faria um laboratório aqui. E até aí, só para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar 3 slides daquela época. Estamos falando de 2010, o Brasil é um pouco diferente em 2010 do que é hoje, certo? Mas que ilustram coisas que eu acho que ainda são verdade. 3 razões. E a primeira, que a gente achou que havia uma vocação aqui no Brasil para pesquisa nessa área de recursos naturais, tá? Uma visão expandida, isso a gente ainda acha, esse é o caso. Que existe um talento fantástico aqui no Brasil, que muitas vezes não é aproveitado, a gente fez lá um caso realmente que a gente... Isso aqui são dados de 2010, tá? Eu sei que isso aqui está velho, mas isso aí foi apresentado, essas transferências foram apresentadas para a editoria da IBM Research para fazer o caso do Brasil. Tá? E existe algo que piorou um pouco, que é mais recentemente, que é o suporte de programas de pesquisa e de financiamento. Tá? Mas se olhar hoje, assim, nós somos, o laboratório aqui no Brasil é um usuário ativo da Lei do Bem, tá? Ajuda muito, tá? A gente usa outros programas, tá? E essa estrutura é algo que a gente não pode perder aqui nesse país, porque ela proveu um arcabouço para empresas investir aqui que realmente é outro. Mas enfim, apresentamos isso, aprovamos. Junho de 2010 a gente a gente anunciou. No ano seguinte a gente abriu 2 campos, um em São Paulo, o outro no Rio. Tá? Hoje nós temos um espaço de pesquisa. Hoje nós estamos com 130 pessoas, 70 PhDs. Tá? Em média a gente contratou um PhD por mês nos últimos 5, 6 anos. Atingimos o nível que a gente esperava. Tá? Agora não é o plano de crescer mais, mas a gente tem lá. Temos em São Paulo cerca de metade dos pesquisadores no nosso prédio, no 5º andar, lá na Tutóia, naquele prédio grande da IBM. No Rio nós temos mais 70, incluindo um laboratório de nanotecnologia, um microscópio de força atômica, uma pedra de granito de 10 toneladas no 2º andar daquele prédio. Tá? E a gente tem trabalhado em uma série de projetos. A gente começou trabalhando com o Centro de Operações do Rio, previsão de enchentes, trabalhamos ativamente em óleo e gás, trabalhamos em mineração. O meu grupo, particularmente, tem trabalhado muito com conversação e diálogo e com fala. A gente tem melhorado muito a tecnologia da IBM para o português, em termos de fala. Em nanotecnologia, a gente está simulando pedras porosas de petróleo em silício. E, recentemente, a gente começou a trabalhar em agricultura digital. Mas a gente trouxe aqui para a IBM Research Brasil a tradição de colaboração acadêmica da IBM Research. Tá? Nesses anos a gente publicou mais de 600 papers, incluindo 18 best papers. Tá? E trouxemos a tradição de patentes. Hoje a IBM Brasil, que a gente é parte dela, é a empresa que mais patenteia de longe no Brasil, em termos de patentes concedidas nos Estados Unidos, que é onde a gente patenteia. Tá, gente? Então, a evolução, lembrando que isso aí é patente otorgada, significa patente que foi aplicada 2, 3 anos antes. Tá? Tem mais coisa ainda no pipeline aí. Okay? Se a gente trouxe essa cultura, é algo que a gente tem muita experiência e a gente quer ajudar e trazer para esse centro, porque é algo muito importante nessa área. Tá? Nós temos no laboratório da IBM Brasil uma rede a gente colabora ativamente com 4 universidades, hoje, com 3 universidades e com a Embrapa. A gente fez no passado um projeto a FAPESP, em que a gente proveu financiamento para projetos de pesquisa sem retorno, como uma forma de estimular a comunidade. Foram $500 mil. Tem vários desses projetos ainda em andamento, particularmente na segunda chamada, que foi em agricultura. Na primeira foi em inteligência artificial. A gente teve 2 ou 3 grupos aqui da USP.
tá? Como era a FAPESP, era restrito ao estado de São Paulo. Tá? E isso a gente gostou muito dos resultados, que a gente foi lá e voltou para a IBM Research e disse, eu acho que a gente tem condição de fazer algo maior aqui no Brasil. A gente propôs à IBM Research que no modelo de centro de engenharia da FAPESP a gente criasse um centro aqui, aquele modelo de um quarto da verba da IBM, um quarto da FAPESP, a outra metade in kind da universidade. Acertamos os valores disso, a nossa proposta foi por ano $500 mil da IBM, 500 mil da FAPESP, 1 milhão, são $2 milhões por ano, 10 anos, um projeto de $20 milhões. Fizemos edital, vocês fizeram aí um trabalho muito bom de fazer uma proposta, venceram e a gente está aqui nesse momento fechando aí o contrato para botar os pingos nos is. Tá? Mas a gente está muito feliz, acho que com certeza, eu vejo assim, a USP é o maior centro em São Paulo de inteligência artificial, e é muita honra que estar trabalhando com vocês, mas a gente sabe que tem muito trabalho pela frente, muito trabalho estrutural que está vindo. Tá? Do nosso ponto de vista, qual é a missão desse centro? É avançar o estado de pesquisa em IA e fazer isso no Brasil. Tá? Aquela vírgula não é por acaso. Aquela vírgula, nós não estamos querendo avançar a IA no Brasil, não. Eu quero avançar o estado, pesquisa a nível global, trabalhando no Brasil. Tá? Como é que a gente vai avaliar isso? Pela produção de pesquisa de nível de qualidade a nível mundial, pela criação de gente. Nós temos a gente já identifica uma limitação muito grande de gente formada nessa área, tá? Particularmente na pós, a gente já tem muito pouco para o potencial. Mas a gente também entende de que $20 milhões não é nada. Então a gente quer que esse centro seja um catalisador dessa pesquisa para que outros centros, outras entidades, inclusive governo, entidades privadas, fundações, comecem a investir de uma forma mais estruturada. Então a gente quer que isso seja um catalisador disso, tá? Que a gente tenha um impacto local e que a gente seja capaz de inovar nas áreas de aplicação usando tecnologias novas, usando novos conhecimentos de IA, e não simplesmente aplicando o que já sabe hoje. Nós temos conversado um tanto, começamos a conversar agora de como estruturar isso. Uma das ideias que a gente está pensando é trazer um pouco o que a gente está vendo no MIT, trazendo um pouco os casos de sucesso que a gente está vendo em AI, e realmente em pensar em termos de iniciativas que englobam múltiplas áreas em função de um objetivo comum, de identificar algumas dessas iniciativas e estruturar projetos que ele chamou de Big Bets, que é um termo que às vezes também a gente gosta de usar, para criar um potencial maior do que o projeto individual. Tá? E aí a gente vai ter que olhar, para selecionar essas áreas e os projetos, olhar e dizer, muito bem, quais são estratégicos, tanto para o Brasil como para a IBM. Por exemplo, português é uma área estratégica para o Brasil. Tá? A gente quer que esses projetos falem da IA que se fala hoje, da IA moderna, dessa de hoje do futuro, olhar para o futuro, machine learning como um ponto central. Tá? Por outro lado, a gente acha que esses tipos de iniciativas só tem capacidade de ser bem-sucedidos se já houver uma massa crítica. Tá? Pode não ser completa, mas que ela já tem, já existe um nível suficiente de conhecimento, de recursos humanos e físicos e de dados que permitam que isso aconteça. Tá? Por outro lado, a gente tem que entender que a gente está num mundo extremamente competitivo do ponto de vista de ciência. Existem áreas que eu realmente ficaria
preocupado se a gente quisesse competir. Por exemplo, se eu quisesse competir em... Eu vou fazer pesquisa em fazer reinforcement learning em jogos. Eu dizia, muito bem, aí eu vou competir com DeepMind. DeepMind gasta 35 milhões de dólares para treinar um modelo, só de tempo de máquina. Será que eu vou conseguir competir com esses caras? Difícil. E a gente tem que avaliar isso de uma forma crítica. Não estou falando mal de reinforcement learning, estou falando tem áreas que é como querer competir com o CERN em partículas. Difícil, se não tiver um acelerador daquele tamanho. Tá? Mas, por outro lado, eu acho que a gente tem um potencial no Brasil muito grande de criatividade e de inovação. E acho que, às vezes, encontrar novas soluções para ideias inovadoras para resolver problemas é uma coisa que a gente tem muito forte e que a gente tem que usar bastante. E eu acho que é importante que isso, quando a gente pensa nessas iniciativas, que realmente tenham ideias brilhantes, tem ideias, proposições brilhantes que possam compensar outras dificuldades. E, por último, é fundamental que a gente pense em projetos que fomentem o crescimento da comunidade, que sejam expansivos. E é interessante que um dos fatores que mais tem influenciado o crescimento exponencial nessa área de pesquisa, nessa área de inteligência artificial, são iniciativas do gênero desafios públicos, concursos, de competição com datasets, esse tipo de coisa. Acho que a gente realmente tem que parar e olhar com calma e dizer, poxa, isso aqui é um problema interessante. Poxa, se eu resolver dar um paper. Mas será que em vez de eu resolver esse problema, eu não devo criar uma comunidade para resolver esse problema? Eu estruturar de uma maneira que eu trabalhe nele, que um pesquisador no Nordeste possa trabalhar nele, que um pesquisador fora do país trabalhe nele, e a gente vai colaborando e competindo ao mesmo tempo para criar esse conhecimento. E esse é um modelo que está sendo extremamente bem sucedido nessa área de machine learning. Extremamente bem sucedido. E eu acho que é algo que a gente tem que olhar e dizer, poxa, será que eu consigo montar minhas iniciativas com esse tipo de estrutura? Que eu crio uma comunidade em volta. Tá? E eu acho que talvez tenha falado um pouco demais, mas eu acho que era importante colocar todo esse contexto, e agora eu gostaria de ouvir as perguntas e dúvidas, com uma pequena detalhe. Eu também tenho um monte de perguntas e um monte de dúvidas sobre o que vai ser isso. Acho que é o processo, no seu momento, exatamente de conversar. Última coisa, eu tenho algumas coisas que em relação a legal, em relação a valores, que eu não participei do processo. Tá? À medida que eu tinha uma ligação muito forte com a USP, eu não participei do processo do edital, até por uma questão de transparência. Então, aí essas questões eu passo para o Fábio. Tá bom? Porque realmente eu peguei um envolvimento mais direto nas últimas semanas. Obrigado. Obrigado, Cláudio. Então, vamos agora começar a nossa conversa. Já tem um pessoal aí inscrito, mas para os nossos internautas, mandem seus comentários, perguntas para o e-mail iearesponde@usp.br. iearesponde@usp.br. Então agora vamos pegar assim de 3 em 3, aproximadamente. Oi? Quem quer fazer algum comentário, uma pergunta? Não, vai o senhor aqui. Eu só queria que se identificasse, dissesse nome, entidade, ok? Boa tarde, sou o Sérgio Rossoni da Embratel. Eu queria abrir a pergunta falando o seguinte, que está se desenhando um novo perfil profissional, que é o cientista de dados. Então eu acho que uma iniciativa como essa podia ajudar a criar esse profissional, ou preparar, né, porque esse profissional ele não nasce pronto, ele tem aí multifunções, e também nessa parte principalmente de evangelização e aculturamento, porque tem muito mito, tem muito boato, tem muita história,
E eu acho que, falando aí das áreas de aplicação, né? Então, falar de área de negócio, mas não negócio business, mas as áreas de aplicação, elas têm que participar de maneira aí muito forte, engajada por conta do aculturamento, porque senão a gente vai ficar com um monte de solução em busca de um problema. Então, eu acho que uma iniciativa como essa, da FAPESP, da IBM e da USP, podiam ajudar a criar um framework, um guideline aí para seguir com essa parte profissionalizante, aculturamento, evangelização. Não é bem uma pergunta, é mais um comentário, só para abrir os trabalhos aí. Perfeito. Tem mais 2 inscritos. O Saraiva, ali atrás, depois o Glauco. Obrigado, Cláudio e Fábio. Antônio Saraiva, da Escola Politécnica. Eu queria saber, Cláudio, como é que é a parceria com a Embrapa, por exemplo, pensando nessa área de aplicação, né, agro. A Embrapa basicamente atua nisso, atua em meio ambiente também. A pergunta é no seguinte sentido: até que ponto necessariamente todas essas atuações, esses trabalhos numa área de aplicação, eles têm que se basear em, sei lá, breakthrough computacional, ou se o impacto de você ter alguma coisa desenvolvida que impacte o país já é um resultado desejável? Glauco. Saraiva, não vai diminuir o objetivo não, Saraiva. Não é de diminuir, essa é a minha questão. Deixa eu fazer eu não tenho delegação de ninguém, mas eu queria agradecer bastante à IBM, à FAPESP, pela confiança no país, na USP, na Universidade de São Paulo. Não é fácil ter essa confiança, principalmente tendo em vista uma série de fragilidades que nós temos nesse campo, que são reconhecidas, inclusive, por gente que pesquisa há muito tempo. Entende? Mas o que me preocupa bastante esse é um tema essencialmente interdisciplinar. Cada dia que passa, o crescimento da inteligência artificial, das várias tecnologias, estão aparecendo problemas gigantescos em várias áreas. Eu estou falando isso porque eu venho de uma área, a sociologia, que durante muito tempo achou que depois da filosofia era a mãe da ciência, certo? E hoje a gente não passa perto, nem de ser mãe, filha, tio, avó, entende? Então, mas isso acontece também com as engenharias, com a ciência da computação, certo? Então, é uma área que não tem dono, esse o problema. Eu tive a oportunidade de conversar com um dos pesquisadores do MIT, que trabalha com vocês, e é engraçado, porque eu achei que ele ia falar para mim no grande rolo deles lá, e ele falou, o grande problema é conseguir produzir com gente que pensa muito diferente. Na nossa universidade, todo mundo fala em interdisciplinaridade, você não consegue encontrar no dedo quem pratica efetivamente. A interação entre áreas é muito difícil. Então, aquilo que o Fábio apresentou, os big bets aí, entende? Aquilo que você também falou, me anima muito. Né? A gente acabou de fazer uma reunião de AI and Society, a Inteligência Artificial Society, com muita gente. Nós levantamos 13 grandes linhas de pesquisa. Nós sabemos que esse aqui é a pesquisa assim, que nós estaríamos dispostos a fazer. Não quer dizer necessariamente que são aquelas que vão impactar ou ter peso no projeto. Então, a minha pergunta é simples. Como é que vocês, da IBM, como é que está sendo pensado o problema da gestão, que não é uma gestão administrativa, né? É a gestão de conhecimento que está colocado aqui. Porque, para mim, é o grande problema. Todo mundo tem proposta na cartola, certo? Não, reúne aqui, faz lá, junta. O problema é que a gente mal sabe, em algumas áreas, qual é o nosso potencial. Então, a gente não pode se dar o luxo de perder gente. Então, a pergunta minha é como é que a gente vai descobrir isso? Eu imagino que vocês não têm respostas muito claras, mas como é que a gente vai se estruturar para encontrar esses caminhos? Entende? Que eu acredito que é o grande desafio que tem aqui. Obrigado. Vamos passar aqui para o pessoal aqui da apresentação, depois começamos uma próxima rodada com você.
Bom, eu acho que, em primeiro lugar, agradeço as perguntas aí, porque dá a oportunidade de dizer algumas coisas básicas. Eu acho que uma das intenções do centro é mesmo evangelizar, é mesmo participar do debate. Eu acho que a sociedade precisa ser melhor informada, né? Senão fica com ideias até disparatadas. E eu acho que isso é uma das funções do centro. Sobre a questão de ensino, eu acho que o centro é uma oportunidade muito grande da USP, com as instituições que quiserem apoiar nesse sentido, criar de fato um instituto de inteligência artificial, cursos de graduação, pós-graduação. Acho que esse é um posicionamento que a gente tem que ter no centro, né? Então, acho que espero que a gente consiga contemplar toda essa problemática que você levantou. O Saraiva levantou uma questão sobre agro, acho que o Cláudio aqui vai falar, mas o Glauco falou da gestão, eu não tenho resposta, certo? Eu acho que nós estamos tentando discutir como conseguir fazer alguns projetos que têm que emergir de um debate. Eu vou aproveitar então a pergunta para falar que dia 26, terça-feira que vem, a gente vai fazer uma reunião mais longa, lá no Inova USP. O Inova USP tem uma sala de ideação, que é um nome bonito para uma sala aberta, que dá para conversar. Eu acho que a ideia é que as pessoas pensem em grandes projetos estruturantes, levem big bets, de repente daí saem as ideias, a gente faz uma lista das big bets e depois vamos ter que conversar. Eu acho que as boas big bets são aquelas que envolvem diferentes áreas de fato, né? Que não é só pegar um dinheiro, joga não sei aonde, pega um dinheiro, joga não sei aonde, e aí tudo bem. Eu acho que vai ser legal, mas eu acho que as big bets são aquelas que de fato você vai fazer um negócio inovador e vai aplicar num negócio inovador. Então vai ter que juntar mesmo e vai ter que ter orientador de diferentes áreas mesmo, e vai ter um pós-doc que vai ter diferentes orientadores, diferentes supervisores. É aí que vai funcionar ou é que vai dar problema também, mas pelo menos assim eu acho que a gente consegue. Eu acho que uma outra questão geográfica também importante é que a gente consiga de fato ter pessoas no mesmo lugar. Como acontece, por exemplo, em institutos que têm sido feitos ao redor do mundo. Por exemplo, no Canadá tem um instituto, na Universidade de Toronto, que é um galpão. Todo mundo trabalha junto nos projetos mais diferentes. Eu não sei como no MIT, acho que é algo que eu preciso aprender também. Mas eu já vi que ficam pessoas de diferentes perfis lá. E aí acontece que sai alguma coisa, né? Então eu acho que o Inova USP é um local apropriado, né? Eu espero que as pessoas de fato queiram levar os alunos e queiram ficar lá. Também eu acho que esse é um outro problema também. Se as pessoas falam, eu quero um pós-doc, mas eu não quero ficar junto com ninguém, aí é um problema. Então as pessoas têm que ter essa disposição, né, de participar. Eu acho que a gente vai ter que encontrar os mecanismos para fomentar isso daí. Tá? Resposta eu não tenho, mas pelo menos esse é o raciocínio. Não tem respostas fáceis para essas perguntas, mas tem alguns pontos a mais que a gente tem que levar em consideração. Fazendo a ordem inversa, minha carreira foi sempre de gerenciar grupos multidisciplinares. Eu trabalhei com teatro e computação, trabalhei recentemente com linguistas e computeiros, e absolutamente não é fácil, e às vezes é mais difícil juntar gente de áreas próximas do que de distantes. É mais difícil juntar um cara de machine learning com um cara de AI simbólico, talvez, do que juntar com o pessoal da sociologia. Então, você está rindo porque às vezes... Mas eu acho que a experiência que a gente tem é que essa gerência tem que ser feita muito por um entendimento dos valores dos diferentes grupos e não dos métodos. Eu tenho que entender que a maneira que você publica e você reporta sua pesquisa é diferente, o que é importante para você. E geralmente esse é o trabalho e esse vai ser o desafio. Tá certo? Mas eu acho que a gente já tem alguma experiência nisso e acho que isso ajuda. Em relação à Embrapa, eu não conheço os detalhes da nossa relação. Até tem a ver com compartilhamento de dados, tá? De previsão de safra. Tá? A gente está fazendo um trabalho bastante grande de tentar modelar, fazer previsão de safra em função de clima, de previsão de clima. Tá? Eu sou a pessoa errada para falar disso, mas o que é interessante ali é que é uma colaboração meio única,
porque assim, a Embrapa é uma instituição de ponta no país, com gente absolutamente capaz lá dentro, que teve um impacto enorme, assim, é um modelo desse tipo de relação. Tá? Agora, a nossa relação com empresas ou com instituições como a Embrapa é um pouco diferente do que a gente tem com a universidade. Tá? Nós também fazemos parcerias com empresas e aí o IP, a produção intelectual, tende a ser mais controlada. Tá bom? Mas eu acho que essa parte de produção conjunta, eu não sei se está já azeitada com a Embrapa, mas é algo que a gente acha essencial para alguém que quer falar em agricultura no Brasil. Por último, em relação a ensino, eu acho que o que o Fábio falou é perfeito. Eu só adicionaria, uma das coisas que a gente quer fazer no centro é trazer também para o ensino aqui na USP a experiência de profissionais que fazem isso no mercado, que estão usando AI hoje no mercado, que trabalham com dados de mercado. Mas também aproveitar e fazer um convite. Uma das ideias desse centro, e que a gente ainda precisa estruturar melhor, mas como vai ser feito, é a ideia de que esse centro pode estabelecer novas parcerias. Tá? O caso do MIT IBM, a gente chamou isso ele pode ter novos membros. E esses novos membros podem ser empresas, governo, e aí, conforme a instituição, eles entram em parceria para um certo subgrupo de projetos e contribuem ou com dinheiro, ou com profissionais, ou com dados, ou com capacidade de testar e assim por diante. Então, acho que quando a gente fala em ser um catalisador, não é só um catalisador na comunidade científica, ser um catalisador dentro da comunidade de IA, inclusive empresarial. Tá? E eu acho que isso é essencial se a gente quiser falar em orçamentos que envolvam mais do que o que está atual. Tá? Eu acho que é uma semente, 2 milhões de dólares é uma semente. A gente precisa de água em volume de outros patrocinadores em volume. Água, eu digo, dinheiro, gente, dados, para fazer isso acontecer, no impacto que a gente precisa fazer para mudar o panorama no Brasil nesse instante. Só queria, por último, a gente fala em mudar, assim, existe uma comunidade aqui no Brasil, ela é ativa. Eu acho que o problema, se eu dizer que ela tem, é que ela não está crescendo na velocidade que está acontecendo lá fora. É isso que a gente está tentando ajudar. Tem muita gente muito boa nesse país, mas a velocidade que isso aí precisa crescer é maior. Agora, só o fato de ter sido publicizado, que teve o edital, que tem o centro, saiu em várias mídias. Tá? Eu não sou de inteligência artificial, mas 2 empresas, contatos que eu tenho para outros projetos e tal, já perguntaram, e aquele negócio lá, o que é? Como é que a gente pode... Acho que esse tipo de organização, ele tem essa virtude também, certo? Que é dar uma visibilidade, porque senão você fazia uma coisa ali, o outro fazia ali, e ia todo mundo um pouco morrer na praia. Né? Então, acho que esse modelo tem essa virtude. Nós temos 3 perguntas, 2 de internet e uma aqui. Por favor, vamos começar aqui, que você já estava esperando lá, depois eu passo para os 2 internautas. Bom, primeiro eu queria só fazer um comentário para o colega aqui da Embratel. A gente já forma o pessoal que está trabalhando com ciência de dados e machine learning. Eles vêm da onde? São os meus alunos no Instituto de Matemática, no Departamento de Ciência da Computação. São os alunos do Fábio e outros colegas aqui. O problema é que a gente não consegue escalar. Então, e mais, a tecnologia agora está sendo customizada. Então, quando a gente fazia, era tudo muito meio na mão, inventando como é que faz, programa a rede neural na unha. Hoje em dia é esse bloquinho aqui, copia do exemplo da internet para lá, faz para aqui. E isso também permite que a tecnologia vá se disseminando. Então, e aí, nesse caso, nós vamos estar fazendo de novo a coisa complicada que não é tão customizada assim. Então, o que eu acho que à medida que essa tecnologia vá percolando para o mercado, espero que a gente consiga fazer isso, a gente deixa de fazer esse tipo de coisa e passa a fazer a coisa mais avançada.
tá. Mas, bom, isso só para o comentário que a gente já faz isso, tá? É só precisa, como é que escala esse tipo de atividade. E a minha pergunta para o Cláudio é, como é que vai ser você tem alguma proposta de gerenciamento desse centro? Como é que vai ser? Vai ser dinheiro por cima do muro, por baixo da porta? Como é que, com um pesquisador em cada projeto, em cada grande projeto, como é que você tem alguma pré-proposta de como é que seria essa gerência do centro? Marcelo, se identifica aí para o pessoal. Eu sou Marcelo Finger, professor de Inteligência Artificial do Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Ciência da Computação. Vamos pegar mais duas aqui. E tá? o culpado pela parte de procedimento de português. Pois é, você tem culpa no cartório. Vamos lá. Tem duas perguntas aqui de internautas, né, que estão, bom, já começa a ter alguma massa girando aí. O Carlos Augusto Prete Júnior, que tem um meio de USP, então ele deve ser da comunidade uspiana, faz uma pergunta bastante simples. O projeto prevê o porém importante. O projeto prevê o financiamento de bolsas de doutorado na área de machine learning? Se sim, como funciona? E o Ricardo Cândido, que é estudante da FEA USP, na Faculdade de Economia e Administração aqui da USP, passou a seguinte mensagem: quero parabenizar a iniciativa, sucesso a todos, etc. Bom, estamos começando a redigir um projeto de pesquisa envolvendo FEA, Faculdade de Educação e ECA, para aplicação de inteligência artificial em educação, mais especificamente de aprendizagem adaptativa. E gostaríamos de saber se haverá, em algum momento, abertura para ampliação de áreas atendidas pela parceria IBM, FAPESP e USP. Embora minha pergunta sugira um novo projeto, haveria espaço para alinhamento de pesquisas no projeto atual, por exemplo, trabalhando em gargalos para a adoção de novas tecnologias de IA? Essa foi a pergunta do Ricardo. A primeira do internauta é sobre bolsas, doutorado, machine learning. A pergunta é se haverá bolsas, né? A resposta é sim. Estilo FAPESP, explica o que é. Então, o projeto tem bolsas a proposta solicitou bolsas de mestrado, iniciação científica, pós-doutorado, doutorado. O termo de outorga saiu quinta-feira. Então, eu estou lendo lá e tentando entender o que foi aprovado. A gente colocou uma quantidade substancial de recursos em bolsas, né? Então, o projeto tem recursos para comprar máquinas e bolsas. Obviamente, como que as bolsas, obviamente, serão destinadas aos pesquisadores para que eles arrumem os alunos dos seus respectivos programas de pós-graduação, né? E para isso a gente vai ter ainda que definir quais são os projetos realmente que serão contemplados para que as bolsas sejam destinadas a eles, tá? Então, Bolsa FAPESP, são aquelas bolsas tradicionais da FAPESP, porém pré-aprovadas. Então, Carlos, se você não está no programa de pós, agita rapidinho para entrar. Sim, claro. Que a condição fundamental para ter bolsa é estar num programa de pós. Né? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Primeiro, a maneira como a gente enxerga em relação à aplicação. Tá? Uma aplicação vai ser interessante se ela empurrar para frente a tecnologia e a ciência de IA por trás dela. Esse é um critério chave para a gente selecionar aplicações. O objetivo não é criar um centro de pesquisa de aplicação de IA em petróleo. Não, o petróleo é uma área que pode se beneficiar, mas nosso objetivo é avançar em inteligência artificial. Tá? Então, se eu vou pegar uma tecnologia que está na prateleira e aplicar, eu diria, primeiro, não é o objetivo, e segundo, não é a melhor maneira de você fazer isso como empresa. Tem outras maneiras muito mais eficientes do que fazer dentro desse centro. Okay? A segunda, a pergunta... Eu não tenho dinheiro para jogar por cima do muro, acho que ele também não tem. Não. O que nós temos visto que tem dado sucesso ali fora? É essas parcerias que envolvem os nossos pesquisadores e os pesquisadores locais em torno de um projeto estruturante com múltiplos grupos participando.
Tá? Essa é a nossa proposta, mas a gente quer ouvir vocês também, e esse é o objetivo ao longo dessas reuniões que a gente vai fazer, de como organizar essa gestão. Tá? Por que a gente vê isso? Porque o dinheiro é pouco. Tá? Por exemplo, eu vi outro dia recentemente o roadmap que um comitê do NSF propôs para a inteligência artificial nos Estados Unidos nos próximos 20 anos. Está lá disponível na internet. Ok? São $200 milhões por ano. Em 20 institutos. Mas uma boa parte daquilo, sinceramente, é dinheiro que você joga assim. Eu espalho porque eu sei que é dinheiro suficiente para fazer isso aí acontecer como conjunto. Quando você tem menos, eu não acho que isso funciona. Tá? Eu acho que, mas, de novo, eu vejo nós temos um potencial de catalisação, de formar gente, de mostrar em projetos que a gente é capaz de produzir ciência de ponta, de ter um impacto, de ficar conhecido. Quando você é conhecido, as pessoas de fora também vêm, colaboram, trabalham com você, e aí a gente começa a catalisar e a ter uma rede muito maior que isso. Tá? Eu não vejo como um projeto de pesquisa, uma estratégia de pesquisa para o Brasil, para a comunidade de IA no Brasil, se sustente com $2 milhões por ano. Não sei nem se para a USP isso é sustentável, como uma estratégia de pesquisa, dado a quantidade de gente que tem aqui. Tá? Mas é um início, eu acho que é um catalisador. É por aí que a gente tem que ser bem estratégico, dizer onde é que eu consigo crescer a comunidade, onde é que eu consigo trazer parceiros, onde é que eu consigo trazer reconhecimento para que esse feedback faça o crescimento desse instituto. Tá? Isso não é simples. Tá? E a gente vai ter que discutir junto e encontrar esse modelo junto com vocês. O internauta, eu acho que a gente vai explorar projetos de extensão. Educação não é uma área prioritária, em parte por quê? Porque eu não tenho pesquisadores de educação na IBM Research do Brasil. Então eu não consigo colaborar com quem é dessa área. Dito isso, nós estamos fazendo um projeto de educação para crianças. Crianças junto com o Museu Catavento. E ali talvez a gente tenha um espaço, mas talvez, não sei se dentro desse centro ou não, nós, IBM Research, nós estamos interessados em crianças. O que eu ensino para um garoto de 10 anos de inteligência artificial? Que seja importante para ele. E para a sociedade. Tá? Mas isso é outra história. E não necessariamente coberto aqui. Porque eu queria também falar um pouco para o internauta, porque eu acho que a pergunta que ele levantou é importante em outras dimensões. Né? Eu acho que é muito importante todo mundo que está engajado na área, talvez que não seja no momento contemplado, porque não teve um projeto dentro dessas possibilidades que a gente está fazendo agora, que participe, porque mesmo o governo federal está anunciando centros de inteligência artificial. E nos centros de inteligência artificial que o governo federal está anunciando, um é em saúde e um é em agro. Ou seja, a gente tem como em educação também, tem várias coisas. Então eu acho que é importante que a gente tenha a comunidade junta para conseguir outras coisas. Não só porque agora consegue uma bolsa ou outra, mas para a gente conseguir capitalizar. Obviamente, o centro não vai cobrar nada para ajudar alguém a conseguir um outro projeto. Para nós é muito bom. Né? Então, eu espero que a gente tenha pesquisadores de IA em educação interessados em chegar perto e ajudar a obter novos recursos. Né? Então, acho que isso é muito promissor. Eu acho que um modelo de sucesso que a gente tem muito próximo ali, nosso da Poli, é o Centro de Pesquisa em Gás, é o Research, RCGI, né? Research Center in Gas Innovation. É um centro que começou mais ou menos do tamanho desse, hoje tem acho que 5 vezes o tamanho, né, em novos projetos, que não tem financiamento da FAPESP. Né? Então, eu acho que esse é o grande modelo que a gente tem que perseguir. Crescimento, certo, em outros projetos, outras oportunidades, com base num substrato comum. Então, resumindo, Ricardo, chega junto aí, conversa um pouco com o pessoal e vê o que acontece. Eu não estou em próximo programa de pós. Não, chegue mais. Ainda. Bom, eu tenho uma pergunta. Você já tem, vai lá. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Se identifica, por favor. Eu sou Adriana Bax, sou professora da FEA.
Estudei no IME, tá certo? Estudei no Instituto de Matemática e Estatística, na época que o professor estava lá. O seguinte, a minha dúvida a respeito da questão da difusão. Fiquei um pouco curiosa, vocês colocaram que tem o propósito da difusão. Essa difusão, ela está relacionada com qual a ideia, né? Ela é uma difusão das ferramentas, da utilização, o que exatamente seria essa difusão que vocês colocam, qual que é o público-alvo dessa difusão e se já existe alguma linha, algum pensamento em relação a isso. Ok? E parabéns pelo evento, pelas apresentações, acho que ficou muito claro o que né, é o centro. Fábio, vai lá. Pode responder. Bom, primeiro eu queria agradecer a Adriana, que a Adriana é um exemplo de alguém que não estava no projeto, mas já entrou em contato e propôs ideias. Então, eu acho que essa é a atitude que eu espero que todos possam ter, né? Seria muito bom ter a FEA também em peso participando. Então, a parte de difusão é difusão educacional, é um nome que está no edital. O edital desse centro de pesquisa e engenharia tem esse pé, né, esse tripé aí, mas tem esse pé, que é a preocupação em você levar a tecnologia para a sociedade, difundindo em todos os níveis educacionais, desde escola, ensino fundamental, médio, universitário e para a sociedade como um todo. Na verdade, eu acho que a gente tem um time muito bom. A gente tem a coordenação do Fernando Osório, que é professor de São Carlos. Ele tem muita experiência na área de robótica, em fazer Olimpíadas e participar de eventos. Né? A gente tem também a Esther Colombini, que é uma das organizadoras da Olimpíada de Robótica, que deve ser a maior Olimpíada do mundo educacional. Eu acho que ela vai participar também para tentar difundir as nossas ideias. E eu acho importante assim, difundir as ideias da área para a sociedade como um todo, porque acho que a sociedade hoje se encontra muito desinformada sobre isso, né? E a gente tem também no grupo a Roseli de Deus Lopes, que é uma professora muito envolvida com atividades de extensão e difusão, particularmente com feiras de ciência. Ela organiza talvez a maior feira de ciência da América Latina aqui na USP. Então, no Brasil inteiro. Então, eu acho que a gente tem um time muito bom, outras pessoas são bem-vindas, cujo objetivo é levar a tecnologia, levar o conhecimento para a sociedade como um todo. Eu acho, e aí, de certa forma, retomando um pouco o gancho do que o nosso colega ali da Embratel falou, eu espero que uma parte do que a gente consiga fazer também é deixar um pouco mais técnico o debate que a gente ouve nessa área na sociedade. Eu acho que a gente está num momento em que tem muita gente com muito pouco conhecimento nessa área, falando muita coisa sobre ela, e eu acho que a gente agora pode usar o centro como uma maneira de promover uma conversa mais, não diria científica, mas mais razoável, mais de gente que conhece os... Uma das coisas que nós estamos pensando é usar um pouco da estrutura que a gente tem na IBM Brasil, de meetups, de uma série de mecanismos que a gente tem sido extremamente bem sucedido em difundir inteligência artificial por uma comunidade mais ampla de negócios, de desenvolvedores, e a gente vê o que a gente pode trazer daquela experiência aqui, ou trabalhar junto, porque eu acho que é um tipo de atuação que você tem que fazer hoje. Tá? Existe um formato que esse pessoal, que esses jovens profissionais usam muito, tipo meetups, que eu acho que a gente tem que olhar e dizer como que a gente pode se inserir nesses ciclos e melhorar. Eu acho que tem pessoas aqui que têm uma capacidade de trazer um realismo para essa conversa, e ou conhecer os dados, ou conhecer que não tem no mercado. E acho que isso é um dos caminhos que a gente tem que explorar, e a gente está começando também essas conversas. Ele ali atrás? Não. E aqui tem duas perguntas, depois eu faço. Andrei Querner, professor de Ciência Política da Unicamp. Eu gostaria que vocês falassem como vocês pretendem fazer o movimento inverso do que você acaba de falar, ou seja, como pensar a introdução da dimensão social na pesquisa em IA.
Compensar? Como colocar e como instrumentalizar Como pensar? a dimensão social, uma vez que a sociedade está no tronco da árvore. Não, eu vou dizer então que eu acho que o nosso projeto tem um dos pontos mais fortes é que nós temos um grupo muito diferenciado de pesquisadores da área de humanidades que está envolvido, né? A USP tem muita força nessa área, né? Tem muitos grupos, tem outros grupos associados ao SEBRAP e outras instituições. A PUC São Paulo está participando também, que tem também um grupo bastante forte. Eu acho que a gente tem condições de elevar o nível do debate, certo? Aí eu não vou falar muito porque eu não sou da área, certo? Mas o professor Glauco Arbix, que está aqui, é o coordenador dessa área que tenta juntar IA e sociedade. Eu participei das reuniões que ele chamou, essa sala estava cheia como está agora, acho que tinha mais de 50 pesquisadores da área de humanidades. Eu digo eu porque eu estava aqui, mas eu acho que a responsabilidade e o mérito é da equipe toda. A gente viu passarem 12 ou 13 diferentes projetos, variando de ética, privacidade, mercado de trabalho. Eu acho que, óbvio, é aquela coisa, o centro não vai conseguir pagar pós-doc para todo mundo. O centro também não tem sentido dar R$1.000 para cada um ficar feliz e comprar papel para imprimir. Mas eu acho que o centro tem condições de pegar alguns tópicos e focar de forma mais forte e fomentar essa reunião, né? Eu tinha 50 pessoas aqui discutindo IA e sociedade. E eu acho que isso é muito bem-vindo. Eu acho que a gente tem condições de fazer uma diferença muito grande na sociedade. Eu acho que isso é o que a gente tem que tentar. A gente tem que tentar influir a política pública, influir o debate no Congresso, influir a percepção da sociedade. Eu acho que isso só é possível se a gente tiver engajamento dos cientistas da área de humanidades. Eu só queria dizer um pouco que a nossa experiência lá na IBM Research, nos Estados Unidos, foi que a gente tem que trabalhar isso em duas mãos. A gente também tem que olhar isso do ponto de vista de entender o que tem que olhar do ponto de vista de entender o que está acontecendo, mas a gente também tem que criar soluções tecnológicas para enfrentar o que está acontecendo. E um exemplo é um toolkit que a gente liberou cerca de um ano atrás, que facilita para certos tipos de sistemas de machine learning você verificar se o seu sistema está com viés ou não em relação a alguma característica, tá? Então isso permite, então assim, às vezes você tem que deglutir a conversa do pessoal de humanas de uma forma que o desenvolvedor ou o cientista de dados no campo consiga lidar com essas questões, tá? Então eu acho que e aí vem a dificuldade de fazer isso, como o professor falou, do ponto de vista multidisciplinar. Mas a gente tem visto que, quando eu vejo em computação, é uma das primeiras vezes que está se falando seriamente de ética em computação. E os problemas de ética em computação, de viés, são muito mais antigos do que a IA. Muito. Sistemas computacionais que fazem decisão com bias, nós estamos implantando há 30 anos. Mas agora, de alguma forma, assim, ficou evidente, ficou visível. E é ótimo que isso ocorra. Mas a gente tem que discutir isso e tem que ajudar quem está, o desenvolvedor ou o cara que está na ponta, a lidar com esses problemas na visão prática que ele tem que ter da vida dessa situação. O viés é um problema enorme. E tem duas perguntas aqui de um moço que se chama Mário Sérgio Salerno, que um tem a ver com isso. Pela internet ao vivo. Para vocês dois, se vocês tivessem que elencar dois, não 20, dos principais desafios científicos de inteligência artificial, porque você fez uma frase muito boa e um pouco o Fábio, sem fazer essa frase, falou a mesma coisa. O centro tem uma ambição de ter desenvolvimentos globais, no Brasil, certo? Algo assim. Não foi exatamente a frase, mas a ideia era essa. Quais seriam questões básicas, assim, de fronteira
de ciência e inteligência artificial. Estou dizendo se o centro vai se envolver nelas, mas quais seriam? Bom, eu vou, assim, de bate-pronto não é fácil, mas eu vou dizer uma coisa um pouquinho mais técnica. Eu acho que, primeiro uma coisa bem técnica, eu acho que uma coisa que falta muito, e é um desafio muito grande, é o momento que você tiver um sistema, uma ferramenta, um entendimento teórico, não só a ferramenta no sentido que você compra um software, mas algo que permita você fazer aprendizado de máquina, como é hoje feito, mas que você também consiga impor regras e conhecimento. Isso hoje é muito difícil. Você pega um monte de dados e extrai alguns padrões, se você tiver regras, bom, sei lá, de repente ele aprendeu as regras também. Eu acho que de um ponto de vista muito mais técnico, assim, no sentido de, olha, eu acho que se isso dá para publicar no paper no IGCAI, né? Então acho que é nesse sentido. Agora, do ponto de vista um pouco mais, assim, olhando de longe, eu diria assim, que um segundo, você pediu 2, né? O segundo objetivo, que seria muito difícil hoje, é você ter um sistema que fala alguma coisa e você pergunta por que você falou e ele responde. Explainable. Mas isso digo assim, fez um diagnóstico médico, bom, agora explica. Fez alguma coisa, então eu acho que isso é uma dificuldade muito grande. Mas aqui eu estou falando, por mim, dois desafios que eu acho muito grandes. É difícil, né? Assim, mas a primeira eu absolutamente concordo com o Fábio. Acho que a parte central, a parte mais não resolvida, fica naquela intersecção, vamos dizer, daqueles 2 modelos que eu coloquei, em que você combina conhecimento, entre aspas, simbólico, conceitual de algo, com conhecimento de dados, de experiência. Isso é uma área central, eu não acho que ninguém resolveu ainda bem. Tá? E não sei se vai resolver tão cedo, porque é uma área... E aí tem uma outra que eu acho que, na verdade, é o caminho para resolver essa, mas isso é o meu puro viés científico, minha aposta científica, é de que nós temos que aumentar muito a capacidade do computador de entender linguagem. Linguagem, para mim, da maneira como eu vejo ela, é essencial para a gente entender o pensamento humano. E o nível de processamento de linguagem de um computador hoje, eu diria assim, sei lá, 3 anos, uma coisa assim. É dessa ordem. Tá? É fundamental. Assim, a gente andou absurdo nos últimos 5 anos. Tá? Se há 5 anos atrás alguém me dissesse que eu ia botar um alto-falante desse tamanho no meio da minha cozinha e aquilo ali ia responder perguntas sobre trocentos assuntos, eu dizia, você está maluco. Tá, mas eu não vou pagar $5.000. Aí o cara diz, não, vai custar 50. Tá? Isso foi um feito de engenharia. Um feito. Não tem outras palavras. Tá? Então, é esse tipo de avanço que a gente está vivendo hoje. Tá? Mas, isso é pergunta e resposta. A complexidade de entender uma reunião como essa, tá? Uma exposição no Coursera, de um curso no Coursera, um livro de texto sobre um assunto, isso está muito além. E acho que só isso ocupa poderia ocupar a minha agenda de pesquisa até eu me aposentar, mesmo nas condições de aposentadoria atual. Bom, outro assunto, deixa para lá a aposentadoria. Glauco aqui. Essa pergunta que o Mário fez, ela é chave para a gente. A resposta, evidentemente, não é simples, mas só para dar um exemplo, em 2011, a gente sentou com o presidente mundial da Foxconn. Foxconn é aquela empresa de Taiwan que faz um monte de coisa, certo? E ele estava discutindo com o Ministério da Ciência e Tecnologia onde instalar a fábrica, acabou sendo aqui em Jundiaí. E a pergunta era muito parecida, porque eu falava na reunião, o problema é o seguinte, tecnologia, a beleza da tecnologia é que permite a gente não ser obrigado a passar pela etapa que os outros passaram. A gente pode estar atrasado, de repente você pega um bonde, faz um desvio, faz um bypass lá e sai em outro lugar. Eu falava, então,
o Terry Gould, né, que era o presidente, falou: se o senhor quiser ensinar a gente a fazer o vidro, que é sensível, que faz o tablet, certo? Acho que não é bem interesse do Brasil, a gente pode até aprender, mas porque isso aí é passado. Eu diria, a Alexa também é passado, certo? Então, eu estou falando isso porque essa é uma discussão muito refinada que nós vamos ter que fazer, que nós não temos costume, porque em raros ambientes o Brasil teve na fronteira da fronteira. Por exemplo, em óleo e gás, teve na fronteira da fronteira. Então, acho que tem uma chance, em agricultura, em alguns segmentos, pode fazer isso. Talvez em saúde, em alguns outros segmentos. Entende? Então, mas, por exemplo, não na ciência política nem na sociologia. Então, eu estou levantando isso, e tudo isso que eu falei que está na fronteira não tinha a ver com a tua escola. Então, veja, eu estou levantando isso porque essa é uma discussão muito refinada que nós temos que fazer, muito. Por exemplo, para mim, se perguntasse para mim, eu ia dar uma resposta assim: eu quero fazer o pós-machine learning, certo? Por quê? Porque as técnicas de machine learning, depois vai para o deep learning, tem tudo que se quiser imaginar, mas se é para fazer, para avançar a fronteira, claro que talvez a gente tenha que se capacitar, aprender a fazer um monte de coisa, mas ou a gente vai para frente, tem a ver com a pergunta do Saraiva, certo? Se nós vamos fazer alguma coisa boa para o Brasil, acho que sim, evidentemente, ou se nós vamos realmente querer ampliar a fronteira. Então, a ambição é chave, nós podemos fracassar. O que vai acontecer é que a IBM vai parar de dar dinheiro para nós, dar dinheiro nesse sentido, não embaixo da porta, que nem o Marcelo Finger falou, certo? Mas vai deixar de apostar, assim como a FAPESP e tal, entende? Pô? Mas eu acho que a experiência da IBM e a experiência de quem mexe com inteligência artificial, entende? Juntas, acho que pode ajudar a gente a fazer um bom diagnóstico e encontrar as áreas em que a gente é catapultado, a gente é alavancado para a fronteira. Se não tiver essa discussão, cada um vai cuidar do seu campinho como está. E esse projeto não é para a gente prolongar o que nós já fazemos. Entende? Porque se fosse para prolongar o que nós fazemos, o nosso problema é fazer um temático na FAPESP, pegar um projeto individual, pegar carona não sei aonde. Então eu vou lá, passo 6 meses na Inglaterra, tem um cara que é legal lá, eu faço junto com ele. A gente é meio coadjuvante, que é um pouco a história da gente em várias áreas. Então, esse diagnóstico é chave. Então, a pergunta do Mário Salerno é chave para a gente. Nós vamos ter que. Ela não é simples, porque a gente vai ter que realmente fazer um trabalho muito sintonizado. E pouca gente sabe fazer isso. Esse é um debate aqui do meio. Eu estava vendo a entrevista daquele Demis Hassabis, que é um dos caras do DeepMind. Ele falava assim: olha, eu estou aqui pesquisando o pós-DeepMind. Você falou que nem dá para fazer o DeepMind tão caro que é, certo? Ele está discutindo o pós. Eu não sei se ele está certo. E eu não sei também se a minha intuição de falar que é o pós-machine learning, se está certo. O que eu acho que é legal é a gente não se contentar com o que já tem. Isso vai ser um pouco o pressuposto nosso. Nós temos que compreender o que está sendo feito para ir além, certo? Esse é o desafio que está colocado para a USP, para a PUC, para o Mackenzie, para a FEI, para o ITA. Na verdade, é um problema do Brasil. Esse é o primeiro, tem gente que pesquisa muito, mas esse é o primeiro grande projeto interdisciplinar que tem essa natureza que permite se espalhar pelo Brasil, entende? Pô, sabe? Espalhar uma visão em várias áreas, entende? Acho que é uma chance de ouro para a USP. Não tem a ver com o preço, com o custo. Não tem a ver com a verba, entende? Mas tem a ver com a possibilidade de estar aberto. Você falou da reunião de IA. Eu estou falando com um colega lá, eu dei aula na ciência política da USP. Da Unicamp. 20% do meu departamento estava aqui. 20%, você percebe? Num departamento que eu mexo um pouco com tecnologia há algum tempo, não tem mais ninguém que mexe. Mas tinha 20%, é 6 professores, professor titular, 6 professores aqui presentes na discussão, pô. Da ciência política, de uns 3 ou 4, você entende? Então, é um tipo de interesse que vai extrapolar o centro. Não tem sentido ficar no centro isso. E tem a ver com essa pergunta. Essa pergunta vai atormentar a gente, nós vamos sonhar com ela. Você vai ficar bem nervoso, viu, Fábio? Não, eu já estou sonhando, deixa eu te falar. Deixa eu te falar. Dá uma melatonina para ele ali. Ó. Eu já estou sonhando. Estou sonhando. Eu tenho um vidrinho de melatonina, depois a gente...
Estou sonhando porque, de fato, eu vou... bom, acho que o Glauco falou tudo que tinha que falar, então eu não vou repetir o que ele já falou. Eu acho que a gente tem que pensar grande, a gente não pode ficar metido em briguinha aqui para conseguir bolsa, porque senão não vai dar nada certo. A gente tem, quem não for contemplado tem que tentar conseguir outros projetos com base naquilo que a gente está fazendo e aí conseguir com esse dinheiro somar. Agora, só para complementar, eu vou reforçar, dia 26 nós vamos ter uma reunião aberta a todo mundo lá no Centro de Ideação do Inova USP. Quem quiser ir com boas ideias e big bets e chutar o balde, vamos lá, e a gente vai tentar fazer uma lista e depois, a partir daí, trabalhar. Eu acho que tem que pensar um pouco dessa forma, né? Não pode ficar, mas eu estou fazendo isso, então eu tenho dados e agora eu vou usar, então não vai dar em nada. E depois, dia 28, aqueles que estão nos assistindo de São Carlos, ou não sei se tem alguém de São Carlos ou do interior, eu vou para São Carlos especificamente para conversar com todo o pessoal que não puder vir para a capital, no mesmo sentido, para tentar fomentar big bets e para que eles não se sintam também alijados da discussão. E no dia 4 nós vamos fazer uma discussão lá na IBM, mas aí é uma discussão com o pessoal do grupo de Design Thinking da IBM. E aí, infelizmente, o Design Thinking é um número muito reduzido de pessoas. Então, serão os PIs e um representante de outras instituições, né? Alguém da PUC, alguém do ITA, alguém da FEI, talvez alguém de Ribeirão Preto a mais, talvez da IASH, só para contemplar, ver se a gente reúne umas 15 pessoas para aí fazer mais uma rodada de discussão com as ideias que forem levantadas no dia 26 e 28, para tentar dar um passo a mais. Porque, de fato, é o que o Glauco falou, a gente não tem essa experiência, mas a gente tem que conseguir achar as big bets que a gente vai realmente trabalhar juntos, né? E ficar com muita pé de bolsa para cá e pé de bolsa para lá, só enche o saco de todo mundo, não vai adiantar nada. Eu só queria deixar uma coisa clara. O que eu acho que são os dois maiores temas de IA no mundo, necessariamente, não é aquilo que eu acho que a gente deve apostar aqui no centro. Tá? Acho que existe uma diferença. Eu acho que aqui a gente também tem que ser oportunista no sentido de olhar o que a gente tem ou capacidade ou oportunidade de se distinguir. Eu dou um exemplo. Se você pegar tecnologia de diálogo, de chatbot, tá? O maior consumidor mundial dessa tecnologia da IBM é o Brasil. O maior consumidor, a empresa de maior consumo mundial, as duas maiores empresas de consumo mundial disso são a Bradesco e o Poupatempo. Não sei se essas são oportunidades que eu não sei se são evidentes para todo mundo. Significa o quê? Que é uma tecnologia que é bem recebida no Brasil, com todos os defeitos que aquilo lá tem. Desculpa, eu trabalho nessa hora, eu sei muito bem. Mas aqui a gente tem um ambiente, de alguma forma, propício. Isso é uma vantagem que a gente pode explorar para, por exemplo, trabalhar nessa área. Até possivelmente com esses parceiros. Tá? Nós temos, sei lá, o maior sistema de saúde do mundo. Será que a gente consegue botar uma estrutura para ter acesso ao dado aí de não sei quantos 150 milhões de brasileiros, não sei quanto que eles têm? Tá? Ninguém tem isso. Se a gente botar isso aí vai vir uma oportunidade monstro para a gente liderar nessa área. Liderar em qualquer área relacionada à saúde. Tá? Então a gente também tem que ser oportunista e dizer onde nós temos diferenciais em dados, em adoção, em tecnologia, em gente, em áreas únicas como o português, para fazer, para ganhar essa proeminência. A gente tem um lado de entender, e é por isso que a gente quer fazer esse trabalho, em conjunto com todos vocês, de tentar achar essas áreas especiais que permitem que a gente alavanque os resultados um pouco, talvez, mais rápido, ou um pouco mais únicos do que lá fora. Quem compete com a gente em termos de ciência. Eu tenho. Por mim, a gente fica até às 10 da noite aqui, que eu tenho um monte. Mas eu queria que o Fábio contasse um pouco como é que, digamos assim, a USP se articulou para fazer a proposta,
como é que, eu estou falando da USP genericamente, tá? Mas a USP normalmente tem nome, como é que a USP se articulou com outros parceiros, né? ITA, Unicamp, etc., etc., o que deu certo, o que não deu certo, e como você vê, aí acho que serve para o Cláudio também, a articulação do centro, que é uma coisa grande para o Brasil, com outras iniciativas de inteligência artificial que existem no Brasil, podem não ser tão articuladas, etc., mas elas existem, e que talvez elas tenham uma vocação ou uma possibilidade, que às vezes não é nem ambição, é possibilidade, de fazer coisas assim, digamos, entre aspas, mais tradicionais, mas que pode ter conversa. Como é que vocês veem isso? Bom, primeiro, contem um pouco da história, que acho que a história ajuda a explicar o que saiu. Bom, eu acho que o Estado de São Paulo tem uma presença muito forte na área de inteligência artificial há muito tempo, né? É um Estado que tem grupos muito fortes. O Brasil tem outros grupos fortes, né, também. Eu acho, em particular, a UFMG tem um grupo muito forte, a Federal do Rio Grande do Sul tem grupo forte também, tem várias, Recife tem grupos fortes, na Federal de Pernambuco. Então, eu acho que o Brasil tem uma comunidade de IA vibrante, já que tem décadas de atuação, mas ainda é pequena em relação ao mundo, né? Então, é algo que pode crescer muito. Bom, a gente ficou sabendo aí do projeto, tal, conversando com o pessoal da IBM já faz tempo, né? Começamos a conversar entre nós, articular as várias possibilidades, mas eu acho que houve eu acho que foi tudo muito bom. Eu não tenho nada assim que não deu certo. Eu acho que as coisas deram certo no sentido que todo mundo participou, a universidade toda participou, vários parceiros apareceram no processo, e eu acho que foi muito importante uma certa catalisação que houve por parte da Pró-Reitoria de Pesquisa, né? O professor Canuto chamou todo mundo para conversar, chamou algumas pessoas em particular para participar de reuniões, e a gente cada uma dessas pessoas foi chamando outras pessoas nas suas diversas unidades, nas suas diversas áreas, e foi trabalhando dessa maneira durante alguns meses, né? A gente fez reuniões semanais durante alguns meses, né? Então foi bastante intenso. E o projeto foi composto a muitas mãos, né? Então várias pessoas que estão aqui, inclusive, contribuíram de forma decisiva. Eu acho que isso foi muito bom. As instituições associadas foram aquelas que, de fato, desde o início demonstraram apoio à nossa proposta. Então, o ITA, desde o início, se mostrou interessado, a PUC São Paulo também, a FEI também, e várias outras instituições mandaram cartas de apoio. A Unicamp, por uma série de razões, eu acho que talvez eles quisessem fazer um projeto num momento, depois não deu, eles entraram com alguns pesquisadores, inclusive a Esther Colombini, que eu mencionei, que é da área de difusão, ela é uma pesquisadora da Unicamp conhecida, bastante conhecida. Então, eu acho que foi um processo muito recompensador. Eu acho que foi uma alegria receber, todo mundo ficou feliz, uma semana de festa, agora 10 anos de sufoco, né? Porque agora nós vamos ter que fazer a coisa funcionar. Então... Falou. Oi. Só falar mais um detalhe que eu acho que é importante. Quando a gente começou a articular esse centro, o nosso diretor de pesquisa mundial, o diretor de toda a IBM Research veio para o Brasil e a gente foi lá conversar com o Brito Cruz na FAPESP dessa ideia. E, sinceramente, eu acho que o que mais convenceu ele, duas coisas convenceram ele de que era uma boa ideia fazer esse centro aqui no Brasil. A primeira, de que cada dólar que ele punha, ele ia receber 3 em cima. Certo? 1 da FAPESP e 2 em kind. Isso não é tão comum de se ver aí por fora. E mostra o quanto esse programa da FAPESP é competitivo e é interessante. E o outro é quando ele soube que a FAPESP recebia o dinheiro como uma porcentagem da arrecadação. Estabilidade. Se eu vou estabelecer uma parceria com alguém por 10 anos, eu quero ter certeza que aquele lado vai ter dinheiro para cumprir a palavra dele. Mas isso é absolutamente decisivo. Isso é um elemento fundamental, tá? E eu acho que a gente tem que realmente, quando pensa em parcerias de ciência, em diversas áreas, tecnologia, assim, como é que os dois lados enxergam a estabilidade de cada um dos outros.
Tá? E eu acho que foi realmente um ponto muito chave. Que disse isso aí, ele é capaz, a gente entende que a economia sobe e desce, mas nunca muito. Então, quando a gente combinou isso, ele já tinha, como eu disse, a gente já tinha convencido a IBM Research da excelência das pessoas, eles viram quem a gente contratou aqui no Brasil, tá? Viram o resultado dessas pessoas, aí ficou muito mais fácil. Tá? Então, essa é a história antes, e aí abriu, e eu concordo absolutamente, a gente vai ter que articular, junto com a Sociedade Brasileira de IA, junto com os outros grupos do país, como é que a gente faz um projeto maior. Tá? Tem a PUC do Rio de Janeiro, que tem um pessoal fantástico, a Federal do Rio Grande do Sul, a Federal Minas Gerais, com quem a gente já colabora um pouco, mas tem que criar um projeto de Brasil e a gente vai precisar lideranças em governo e em universidades de que elas assumam o seu papel. Acho que tem uma última pergunta ali, que pela internet não chegou mais. Por favor. Boa tarde. Me chamo William Costa, sou professor lá do Mackenzie. Eu gostaria de saber como é que o grupo está pensando em lidar com a questão da Lei Geral de Proteção de Dados e com a GPDR, né? Afinal, o uso massivo de dados é um dos pressupostos aí para você treinar os algoritmos. Né? Obrigado. Bom, eu vou responder rápido porque não é exatamente minha área, né? Eu acho que tem toda uma questão de direito aí envolvida. Talvez você seja de direito, é isso? Você é da área de direito? Não. Porque tem um pessoal do Mackenzie que está em direito, inclusive no grupo, estava aqui na segunda-feira, e eu acho que tem uma participação importante a dar. Eu sei que também tem colegas da São Francisco, da Faculdade de Direito de São Francisco, que também estão interessados nisso e estão participando. Então, eu acho que tem um caldo já de pessoas interessadas, se você quiser se juntar e quiser participar, quem quiser, acho que será muito bem-vindo nesse grupo. É uma das linhas de atuação, eu acho que, do pessoal que está sendo coordenado pelo Glauco. Eu só gostaria de falar que eu acho interessante porque o início dessa era moderna de machine learning se beneficiou muito do que eu gosto de chamar da farra dos dados. Tá? Que foi um período em que havia muito pouco controle, em que haviam todo tipo de portas de fundos para conseguir dados. Tá? Não sei se sabe, uma época quando você concordava em submeter os teus dados no Facebook para aquele sistema que via se você era parecido com Brad Pitt ou afins, os dados dos seus amigos iam juntos. Tá? Então, todos nós temos esses dados incluídos lá, isso era uma coisa, eles corrigiram, mas muito desse inicial veio disso. Eu acho que a dependência de machine learning com mídias sociais, com dados desse tipo, vai diminuir muito e vai aumentar com dados mais controlados. Mas, por outro lado, isso aumenta essa necessidade de que a gente consiga fazer esse tipo de a gente usar esse tipo de tecnologia com menos dados, com mais conhecimento. Tá? Eu acho que é extremamente positivo do ponto de vista social que aumentou esse controle, ele estava realmente descontrolado, e isso está forçando a gente a criar uma nova geração de ferramentas que lida com isso, tá? Ao mesmo tempo que a gente vai ter uma nova geração de negócios que vai ter que lidar melhor do que os negócios lidavam no passado com a questão de dados. Tá? Eu acho que eu não vejo uma contradição, eu vejo mais uma oportunidade aí. Não, gente, então acho que estamos finalizando. Só algumas informações aqui. No site do IA, ia.usp.br, tem aqueles barras, né, que antigamente /load IPRO, não tinha esse troço. E tem uma mediateca que vocês vão ver uma série de fotos aqui do evento. No site do observatório, que é oic.nap.usp.br, não errei, oic.nap.usp.br, tem lá uma videoteca, que tem um monte de vídeos, deve ter uns 200 mais ou menos de seminários que a gente fez, mas tem alguns que tem a ver com esse tema. Tem um do Cláudio, acho que ele nem lembra, foi feito, sei lá, uns 5 anos atrás, era lá em cima, tá?
que era, eu não lembro mais, acho que era ciência dos serviços, era alguma coisa assim. Tem um do Fábio que a pergunta era: que diabo é inteligência artificial e machine learning? Tá certo? Então, vocês querem saber, porque ninguém sabe, mas ele disse que sabe, ele falou, tá lá no vídeo. E tem um outro super interessante, que foi feito com o Bruno Araújo. O Bruno Araújo é uma pessoa, digamos, que assim tem o lado direito e o lado esquerdo, né, fazendo uma metáfora que parece que não é lá muito certa, mas enfim. Ele é economista do IPEA, mexe com econometria, fez doutorado lá na Poli, e ele foi durante anos guitarrista num desses grupos emergentes de pop, sei lá como chama, Móveis Coloniais de Acaju. Aí ele, né, pô, tá vendo? Os jovens conhecem. Não, você não conhece, mas os jovens conhecem. Mas aí ele tem uma hora tem que escolher, porque hoje música vive de fazer show, né? E aí ele escolheu ficar no IPEA e fez um duo. Aí ele descobriu um software de inteligência artificial e fez um disco, né? Ele com um software qualquer, e veio aqui apresentar e falar como é que foi interessante. Tem alguns músicos na plateia, ficou uma discussão meio maluca do músico, como é que faz, como é que não faz. Isso também vocês veem na videoteca aqui do Observatório. Eu queria deixar com vocês, para fazer palavras finais, se vocês quiserem falar alguma coisa, dizer da minha enorme satisfação desse centro ter ido para frente. Tá? Era um absurdo a gente não ter uma coisa dessas. Vamos falar francamente, era um absurdo a gente não ter uma coisa dessa, com todos os embrólios que o Brasil tem, que forma pouca gente, mas é um absurdo com a comunidade que a gente tem não ter algo que aglutine as pessoas, porque um centro, mais do que qualquer coisa, é para criar sinergia. Sinergia significa também quebrar o pau, né? É um lugar aqui, sei lá, onde tenha convergências. Acho que o grande mérito desse centro, uma boa parte desses projetos não vai dar certo, e é assim mesmo, tá certo? É assim mesmo, tem que entender isso. Toda coisa um pouco mais de fronteira chegando, 80% não dá certo, 70%, 80%, 90%, mas 2 dando certo, 1 dando certo, paga os 10 anos mais os próximos 30. Né? Então, acho que esse é a grande contribuição que a FAPESP, a IBM, e a USP, no caso, dão aí para a gente articular um pouco melhor pesquisa com inovação, com impacto social, com uma perspectiva de transformar a sociedade. Bom, com vocês aí, para vocês. Não, eu vou só encerrar agradecendo muitos atores aí, agradecendo a IBM, claro, por estar confiando e investindo, a FAPESP também, por ter feito todo o trabalho, e está trabalhando ainda com a gente, né, fazendo o termo de outorga, convênio, uma série de coisas, mas também toda a comunidade que participou, acho que foi muito bom. Eu acho que a gente tem mesmo que permanecer juntos, eu espero que todos tenham essa disposição, mesmo aqueles que num determinado momento não tiverem um recurso que a gente pensou, mas que agora não dá, mas que continuem tentando. E acho que uma das funções do centro vai ser apoiar as iniciativas para conseguir mais recursos, né? Então, isso espero que a gente esteja sempre à disposição para conseguir fazer isso, conseguir ajudar. Então, agradecer a todos e vamos ver se a gente trabalha juntos aí e consegue fazer alguma coisa grandiosa, certo? Porque eu acho que, no fundo, a tecnologia de inteligência artificial é uma tecnologia muito, muito, muito barata. Porque, basicamente, o que você precisa é educação. E você precisa de qualquer jeito, certo? Então, eu acho que o Brasil tem, de fato, algumas condições específicas muito interessantes. É uma população muito grande, que fala a mesma língua, que tem vários sistemas federais e estaduais unificados. Ou seja, a gente tem real condição de fazer algo inovador e superior àquilo que existe no mundo. Eu espero que todos estejam dispostos a entrar nessa empreitada aí. Obrigado. Por isso era nosso líder, certo? Eu só queria dizer que é muito bom que essa iniciativa deu certo e que é muito bom estar de volta aqui para a USP. Obrigado. Legal, gente.
Bom, encerrando aqui o seminário do Observatório, até a próxima, 19 de novembro de 2019.